Cara, porque é o tempo todo tem coisa, porque o tempo todo tem forças negativas também querendo tirar você do foco. Muito, né? É uma guerra espiritual. A gente tava numa guerra, velho, louca. O tempo todo. Tem o bem, mas tem o mal, velho. Tem o bem e tem o mal. É um conflito E cabe você fazer suas escolhas. E mesmo nas escolhas erradas, ele vai estar com você. Pô, eu entrevistei uma vez o cara, tinha um programa de TV, né, que é o Balaio, onde começou a minha parte. Cara, quando eu me converti, eu olhava os programas de TV e falava, cara, tipo, fazer um programa. Criei um programa de humor na época. Nunca ninguém não existia YouTube ainda. Então, era um programa que falava de Deus, mas com um senso de humor. Zoeira pra caramba. É lógico que as pessoas discriminavam, não acreditavam, na época teve tudo isso. Mas tem uma época que eu fiz uma matéria com um camarada aqui de São Paulo, que ele tinha um apelido de Capelete. Esse cara trabalhava, sabe como, velho? Ele pegava travestis e viciados e levava pra casa dele pra cuidar. Aí eu fiquei sabendo do trabalho desse cara. Aí, bicho, eu vim aqui pra São Paulo. O programa era em Belo Horizonte. Eu vim com a minha equipe pra cá e fui com ele fazer abordagem de madrugada. Cara, eu devo ter ido nos lugares mais sombrios de São Paulo, velho. Ele me levou nos lugares, velho. Travesti cracudo. Tem um lugar que a gente levou, era um terreno, velho, baldio assim, tinha uns barracão lá, que moravam uns travestis lá. Cara, nós entramos, eu vi um barulho no mato assim, velho, tinha um traveco cagando no mato, velho. Pensa de madrugada. Sai um travecão no meio do mato, velho, cagando. Que cena medonha, você imagina. Cara, entramos pra dentro do barracão desse travesti, velho. Com muito amor com ele, velho. E esse cara já era conhecido lá. Cara, pegamos na mão dele, bicho, choramos e cara orando. Esse cara cuida mesmo, porque ele leva pra... E quando a pessoa tá na rua, ele leva pra casa dele, pra conviver. Você levaria um travesti viciado em crack? Dentro de casa. Pra morar com seu filho, sua mulher e seus filhos, cara. Na casa dele era lotado. Beleza. Respeitei muitos caras. No final da reportagem, nós paramos num bar. Eu lembro que esse bar, não lembro mais que bairro que era, mas esse bar, ele ficava numa esquina, no ponto final de ônibus, assim. E era um ponto de prostituição ali e tal. Tinha uma galera muito louca ali. Aí eu sentei com ele para encerrar a matéria. Aí eu deixei para tocar num assunto muito delicado. No final, eu falei assim, Paulo, Capelete, né? Você tinha um filho. E esse filho morreu. Como é que foi para você? O que aconteceu? Ele falou assim, cara, meu filho tinha 11 anos, ele estava soltando papagaio na laje lá de casa. E ele desequilibrou, caiu e morreu. Aí ele falou que quando isso aconteceu, ele falou que tinha uma praça debaixo da casa dele. Ele falou que todo dia ele ia pra praça, chamar Deus pra porrada. Ele falou, bicho, eu chamava Deus pra porrada todo dia. Eu queria quebrar Deus na porrada, velho. E eu falava com Deus. Isso ele falando. E eu já chorando, velho. E eu chorando naquela matéria. Tudo que eu já tinha visto. Eu já tava em choque, tudo que eu tinha visto aquela madrugada. Cara, pelo amor de Deus. O povo sofre demais. Eu já tava destruído, me sentindo um verme. Eu falei, o que eu faço pra humanidade? Esse cara bota na casa dele, eu vi onde esse cara vai. O que eu sou? Eu sou um bosta, velho. Porque o que eu faço? Eu achava que eu fazia alguma coisa, eu faço nada, velho. Esse cara faz. Aí ele falou assim, e eu chamava Deus pra porrada todos os dias. E eu falava com Deus. Ele falou assim, eu falava com Deus, Deus, por que eu cuido de filhos que os pais não querem? Eu trago pra minha casa os filhos que os pais desprezaram. E o Senhor me tirou o direito de cuidar do meu filho. O filho que eu tive, que o Senhor me deu, eu não tenho. Eu cuido do filho dos outros, o Senhor não me deixou cuidar do meu. Eu já captei a mensagem. Cara, aí, bicho, chorando, cara, ele falando, ele falou assim, cara, e vou te falar uma coisa. Aí ele falando, aí virou pra cá e falou assim, você pode brigar com Deus, você pode xingar Deus, você pode falar, ele vai te entender, ele vai te amar. E ele me amou, e ele cuidou de mim. Até hoje eu não tenho resposta, eu não sei porque que ele levou. Mas eu entendi que mesmo na hora que eu odiava Deus, que eu não queria Deus, que eu queria brigar com Deus, ele me amou. Porra, velho, isso é foda demais. Isso eu consegui entender. E eu não largo ele mais nunca. E ele continua fazendo o trabalho dele. Talvez deixou ele para cuidar dos outros filhos de Deus. E o filho dele está com Deus. Mas entenda, ele entendeu o amor de Deus. Mais do que entender a morte do filho, ele entendeu o amor de Deus. Talvez que mesmo quando ele não queria, ele estava revoltado. Deus amou. Eu acho interessante, cara, quando, às vezes, por exemplo, o meio cristão, eu acho tão interessante. Às vezes o pessoal do Porta dos Fundos, eles têm mania de fazer sempre especial de Natal, meio que sacaneando Jesus. Pô, eles são ateus e tal, e tem a visão deles. Eu acho que a briga deles é mais ligada à religiosidade, à religião dos exploradores da fé, do que o Jesus em si. Mas eles sempre pegam... Eu acho que eles pegam pesado mesmo, eu não curto. Só que toda vez que sai alguma coisa assim, cara, os evangélicos ficam muito doidos, assim. Minha turma lá fica... Espada dos Fundos, não sei o quê. Igual no carnaval, teve os caras... O diabo puxando Jesus, não sei o quê. Os caras ficam revoltados. Aí quantos carnaval que a gente tá sem, né? Exatamente. Mas aqui, por exemplo, aí teve alguns ativistas LGBT. Ativista não, os caras meio revoltados. A passeata LGBT, o cara pegou o crucifixo e enfiou no ânus.
protestos. E aí os religiosos ficam muito indignados. E xingam. Isso é um desrespeito. Esse povo tem que ir preso, não sei o quê. Cara, eu fico vendo as pessoas defendendo Jesus. Eu fico vendo Jesus, eu fico imaginando Jesus lá de cima, olhando para essas pessoas que fazem isso e amando, velho. Só amando. Os religiosos querem matar os caras e Jesus fala assim: ô filho, são meus amados, são meus filhos, estão fazendo isso porque eles nem sabem o que estão fazendo. Jesus, quando estava na cruz, cara, ele falou isso: pai, perdoe que eles não sabem o que fazem. A gente quer matar o cara que está protestando contra Cristo e o próprio Cristo está amando o cara. Verdade. E aí a gente pergunta: onde que está na Bíblia que Jesus precisa de advogado, velho? Contrário, a Bíblia fala que ele é o nosso advogado. E a gente quer advogar por ele. Isso é louco, mano. Deus não precisa de advogado, não, velho. Ele não precisa de defensor, não. Eu preciso. Ele é o próprio advogado, cara. E ele é graça, ele é misericórdia, ele é o amor, mesmo com quem está o ferindo. Entendeu? Alguém que está vendo a gente agora: eu odeio Jesus, eu odeio Cristo, quero que os crentes se fodam, que a Bíblia, eu quero cagar na Bíblia, fumar maconha com a Bíblia. E Deus fala assim: ô filho, eu te amo. A resposta dele é essa. Não é tipo assim: você vai ver, que ama. Sabe o que vai acontecer com você? Não existe, isso é a gente, cara, é um homem. Você hoje é um cristão. Sou muito, minha vida é isso. E você não sofre muita represária, ainda mais por ser um cara público, ter esse jeitão que nem você hoje. Sim. Fala abertamente. Que bom que eu sofro. E quero morrer sofrendo. Ele sofreu. Se eu estiver agradando todo mundo, velho, tem uma coisa que deu merda, deu ruim. Se eu for politicamente correto para agradar as pessoas, agradar a sociedade, agradar a religião, agradar a igreja... Não vou estar sendo eu. E ele foi perseguido, cara. E a verdade é dura mesmo. Eu falo de um jeito que às vezes o cara mais religioso não concorda, não entende, mas o cara que talvez é loucão consegue entender melhor. Mas é porque é aquele papo, né, mano? É tipo você ser fã, você amar Deus, você amar Jesus Cristo, não você amar os seguidores de Deus, os seguidores de Jesus Cristo. Porque, cara, a mensagem chega muito atrapalhada. Sim. Deus fala que é pra ir reto, aí passa por esses caras, eles falam que não, é pra ir pra direita, pra esquerda, depois você cai, aí você sobe, levanta. Por exemplo, eu vejo uma coisa. Teve um dia que os discípulos estavam discutindo entre si. Mateus, José, Tiago, a turma ali. E eles começaram a discutir ali, cara, tipo assim, acho que eles estavam meio que no momento, meio que contando a vantagem. Pô, mas eu cheguei em tal lugar e evangelizei. Pô, você lembra aquele dia que Jesus curou não sei quem? Quem que cuidou de fulano? Eles estavam naquela disputa meio quem era o mais foda. Aí Jesus, você tá vendo aqui? Pedro falando não sei o quê. Isso aqui falou pros caras, falou: vem cá. Vocês estão doidos, velho. Melhor é o menor. Maior é o que serve. Eu vejo hoje, às vezes, liderança, cara, pastores, buscos, gospel, ou até católico e tudo, cada um querendo ser melhor do que o outro. Cada pastor querendo ser mais foda que o outro, que minha igreja é isso, minha igreja é aquilo. Você sente essa vaidade? Em todo lugar tem. Todo lugar tem. Dentro da igreja, fora da igreja. Isso, onde tem ser humano tem isso. Pô, mas Jesus não falou que maior é o que serve? Por que eu quero ser servido o tempo todo? Arrogância, pretensão de eu sou apóstolo não sei o quê, o bispo não sei o quê, o pastor. O que nós somos, velho? Isso é o quê? Não é nada não, velho. Nós somos servos, filho de Deus. É Ele que é tudo, cara. Ele é incrível. E o que você acha hoje desse mundo de igrejas, de denominações, né? Você não acha que acaba até confundindo e se perdendo muito até por causa disso? Porque boa parte até com, perdão, algumas que são muito corretas, mas muitas viraram comércio, né? Então, cara, pois é, mano. É um tipo de coisa... Eu me prendo à palavra, à Bíblia, que ela... Você vê, a Bíblia é uma só. Aí eu te pergunto, você tem tantas igrejas que tratam situações tão diferentes uma das outras, baseadas no mesmo livro, não tem homem no meio? Tem que ter, porque Deus não é confuso. Deus é um só. A Bíblia é uma só, é a mesma Bíblia. Como é que igrejas falam que tem que ir para a esquerda, outra igreja fala que tem que ir para a direita, e outra fala que tem que ir reto, outra fala que tem que ir para trás? Todas elas baseadas na Bíblia. Na mesma Bíblia. Mas é a leitura, a interpretação. O cara quer trazer dentro de uma zona de conforto dele, entendeu? É exatamente então, isso. Então, assim, eu não julgo, velho, nenhuma igreja, para mim, beleza, ok. Eu acho que também não tem desculpa, sabe, no nosso... Falar, não tinha uma igreja que eu me identificava. Cara, tem, não é possível. Que no meio de tanta diversidade aí, você não se encontra. Mas eu acho que, acima de tudo, cara, a igreja é isso aqui. Aí hoje isso aqui, os podcasts hoje tá virando um culto. Nós falando tem mais ou menos meia hora que a gente tá falando só de Cristo aqui. Isso aqui para minha igreja. Isso aqui tá sendo um culto. O que é culto? É um momento ecumênico só, aquela coisa lá de rezar, ou cantar, orar? A gente tá falando de Cristo aqui, nós estamos exaltando ele aqui, tem no mínimo 15 minutos. Eu vejo aqui como culto, cara. E o que é igreja? A igreja é a gente, mano. Eu sou igreja, você é igreja. Igreja é o templo, parede é parede.